Olá, meu nome é Maria Luísa Balri, eu sou professora de língua portuguesa, literatura, produção de texto e também autora de obras de língua portuguesa, produção de texto e literatura para o ensino médio. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da leitura, que é uma questão que desafia muitos professores que atuam com língua portuguesa no ensino médio. A cada 2 anos é feita uma pesquisa pelo Instituto Paulo Montenegro e por uma ONG chamada Ação Educativa, que procura, por meio de uma série de testes feitos numa população estatisticamente definida, determinar o grau de analfabetismo funcional dos brasileiros. O que significa isso? Significa medir quantos brasileiros que, tendo passado pelo menos 4 anos na escola, saíram de lá e apresentam, em maior ou menor grau, uma competência de leitura e uma competência para fazer uso escrito da língua portuguesa. O quadro com os dados que vocês vão observar agora diz respeito a um resultado que já tem formado uma série histórica e que nos permite comparar números entre o ano de 2001 e 2005. E o que nós observamos nesses resultados é motivo de preocupação para os professores, principalmente, que atuam em língua portuguesa. Por quê? Porque nós vamos observar que, enquanto a taxa de analfabetismo absoluto vem caindo, ainda que lentamente, mas caindo sem dúvida, nós percebemos que os índices que dizem respeito ao analfabetismo funcional continuam muito altos, né? Nós vemos que os resultados de 2005 indicam que ainda 7% da população brasileira é constituída por analfabetos, pessoas que não conhecem o sistema de escrita, não participaram em nenhum momento de uma educação escolarizada e, portanto, não têm condições de ler e escrever numa sociedade que é letrada. Mas se nós excluirmos esses 7%, nós vamos perceber que o resultado deste INAF, realizado em 2005, nos dá como percentual da população brasileira capaz de ler e escrever sem qualquer problema, apenas 25% dos brasileiros. Ora, nós estamos falando aqui somente de 1/4 da população. Isso significa que mais ou menos 68% dos brasileiros que passaram pela escola, que permaneceram pelo menos 4 anos na escola, ainda têm uma dificuldade muito grande para se expressar por escrito ou para obter informações, estabelecer relações no momento em que leem textos. Essas pessoas são consideradas analfabetas funcionais. No momento em que nós nos damos conta de que 68% da população apresentam um nível rudimentar ou básico de alfabetização, nós precisamos parar e nos perguntar quem são essas pessoas, onde é que elas estão. Porque, afinal de contas, nós estamos falando de mais da metade da população do país. Não dá para supor ou para imaginar que essas são aquelas pessoas com as quais nós não convivemos. Necessariamente nós convivemos, sim, com muitos analfabetos funcionais, e na sala de aula isso deveria se tornar mais evidente para nós. O primeiro texto foi escrito por alguém que passou por todo o ensino básico, fez um curso universitário, especificamente um curso de letras, e nesse momento pretende fazer uma pós-graduação numa universidade pública. E essa pessoa, esta professora, estava entrando em contato com outra professora que administrava um curso na pós-graduação, para informar a essa pessoa que, por uma série de problemas de saúde, ela precisou se ausentar das aulas durante um certo período de tempo. Esse texto foi produzido no contexto de uma mensagem eletrônica enviada para a professora que ministrava o curso. E diz o seguinte: sou S, uma de suas alunas especiais. Estou faltando nas suas aulas da semana passada e desta semana, por ter sido internada com labirintite fortíssima e uma grande crise alérgica. Ainda estou tomando medicamentos fortes, o qual me deixam tonta, não podendo dirigir. Peço sua compreensão, pois ainda não entreguei o trabalho de fonética. Assim que melhorar, levarei aí para ti. Obrigada e desculpas. O que há de tão preocupante nessa escrita? Nós estamos falando aqui de uma das pessoas que ainda constitui uma minoria no Brasil. Aquelas que, além do ensino básico completo, fundamental e médio,
tem a possibilidade de fazer um curso superior, no caso, um curso de letras. Nós estamos falando de alguém, portanto, que vai voltar à sala de aula para trabalhar com a leitura e escrita dos alunos. E quando nós olhamos para o texto produzido por essa pessoa, nós vamos constatar, num primeiro momento, alguns desvios bem grandes com relação à ortografia, né? Nós observamos, por exemplo, que a professora escreve internada com E, escreve peço com 2 S's, põe um acento agudo em assim, né? Ao invés de desta, do pronome demonstrativo, escreve desata, e por aí nós vamos. Além disso, nós podemos observar a ocorrência de um problema de concordância no seu texto, né? Nas suas aulas. Está faltando aí concordar o substantivo aulas com o pronome e a combinação de preposição mais artigo. Nós vamos perceber um problema mais grave ainda, uma questão de correlação de tempos e modos. Ela afirma que está faltando nas aulas da semana passada. Como é que nós podemos conciliar o emprego de um gerúndio que indica uma ação continuada no presente com uma flexão verbal que localiza essa ação continuada presente em aulas da semana anterior? Vemos ainda um uso inadequado de um pronome relativo na função de articulador e introdutor de uma oração adjetiva e vários problemas de pontuação. Então, quando nós pegamos esses dados tão diferentes, nós nos damos conta do grau de complexidade que é a questão do analfabetismo funcional. E como professores, nós temos que parar e avaliar muito da nossa atuação em sala de aula, nos perguntando principalmente quantos dos nossos alunos que estão no ensino médio, porque nós estamos atuando nesse segmento da escola, apresentam problemas semelhantes ao desta pessoa que já concluiu a sua escolaridade básica, já concluiu um curso universitário e ainda assim tropeça várias vezes quando vai se expressar por escrito. Essa é uma primeira pergunta e é uma pergunta muito complexa. Mas condição necessária para enfrentar um problema como esse é a gente reconhecer que ele existe diante de nós. Nós não podemos fazer de conta que não estamos enxergando escritas com problemas semelhantes quando corrigimos os textos dos nossos alunos, quando solicitamos que eles produzam redações ou deem respostas discursivas numa avaliação escrita, e nós mesmos, no momento de ler essas respostas ou essas redações, temos dificuldade em decifrar o que foi que aquele aluno pretendeu dizer por escrito. A outra questão muito importante que está associada a essa, e também configura um problema chamado de analfabetismo funcional, diz respeito à leitura. Porque nós podemos imaginar que tanto a criança de 11 anos quanto essa professora, no momento em que estão entrando em contato com textos escritos, têm dificuldade em controlar as informações que estão adquirindo através dos textos. Todas as pesquisas realizadas para medir o grau de alfabetismo funcional dos brasileiros, que dizem respeito àqueles índices que nós observamos do INAF, elas dão conta de que as pessoas que estão num nível rudimentar ou básico de alfabetismo são pessoas que têm problemas para lidar com textos curtos, que têm problemas em identificar informações objetivas em textos curtos. O que dizer, então, do desafio maior que a escola oferece para todas essas pessoas, quando pede, por exemplo, nas aulas de literatura, que leia textos do século XVIII, do século XIX, do século XVI, do século XIII, ou quando pede que esses alunos leiam editoriais de jornal, artigos de opinião, que são os textos que constituem o trabalho básico nas aulas de língua portuguesa.